Olá pessoal, nesse vídeo eu vou terminar esse projeto que eu comecei, que é a tranca de um armário, e vou imprimir ele na impressora 3D e vou instalar no meu armário para a gente testar ele. No vídeo anterior eu fiz esse projeto desde o início até esse ponto. Se você não assistiu eu vou deixar aqui o card e na descrição também eu vou deixar um link para esse vídeo. E se você quiser aprender a fazer projetos semelhantes ou bem mais complexos do que esse, eu recomendo que você assista desde a aula 0, que se inscrevam no canal e ative as notificações, porque nesse projeto eu estou utilizando algumas ferramentas que no vídeo não dá tempo de explicar ela detalhadamente. E por isso eu pretendo fazer um outro vídeo só mostrando esses detalhes que eu não consegui mostrar. Bom, e continuando aqui, ficou faltando eu criar apenas um puxador nessa parte que vai dar limite ao movimento da tranca, né? E para isso eu vou criar aqui um esboço bem aqui dentro da bucha. Eu vou fazer um círculo de 21 milímetros e depois eu vou fazer uma linha que deve estar travada na horizontal e vou dar uma distância de 0,2 milímetros nela, dessa outra linha aqui, só para ela ficar travada mesmo. E depois eu vou fazer uma outra linha, também na horizontal, e vou dar a distância dessa linha para outra de 5 milímetros. E aí eu posso finalizar esses. E vou dar uma extrusão até a altura da bucha, mais 5 milímetros, que vai dar um total de 10 milímetros, né? Com operação em novo corpo. E aqui na aba criar, eu posso criar algumas geometrias, cubo, cilindro, esfera. Eu vou criar uma esfera. Vamos criar uma esfera bem aqui na cabeça desse parafuso, com tamanho de 40 milímetros. E operação novamente em novo corpo. Utilizando a ferramenta de mover e copiar, eu vou mover ela para baixo até ela encostar nesse outro corpo. Eu vou deixar a esfera invisível e vou criar um esboço na cabeça do parafuso e vou fazer um círculo. Pode ser de uns 60 milímetros. Vou selecionar as linhas do parafuso e apertar o X para elas virarem linhas de construção, né? E agora eu posso finalizar esse esboço e deixar a esfera visível novamente e vou dar uma extrusão para cima com a operação cortar. E aqui na aba modificar tem essa ferramenta de arredondamento que pode ser acessada também apertando a letra F. Eu vou selecionar ela, selecionar essa quina aqui da esfera e a gente pode escolher o tamanho do arredondamento. Nesse caso acho que uns 7 milímetros tá bom. E agora eu vou utilizar a ferramenta combinar. Ela está aqui na aba modificar. A principal função dela é unir dois corpos. Nesse caso eu vou unir esses dois corpos aqui. Aí você escolhe o corpo que vai preservar as características, tipo o nome, a aparência dele, ou qualquer outra característica que você já tenha definido, ele vai conservar desse primeiro corpo. E depois você escolhe os corpos que vão se unir a ele. No caso, será esse aqui. Lembrando que esses corpos têm que estar em contato entre si. E agora eles virou um único corpo. Mas essa ferramenta também tem a função de cortar, e eu vou utilizar para fazer esse encaixe desse parafuso. Aí basta selecionar o corpo de destino, que é o que vai ser cortado, e depois a ferramenta, que é a parte que será cortada. Depois muda a operação para cortar. E agora eu vou marcar essa caixinha, conservar ferramenta. Porque se eu não marcar ela, ela vai cortar o parafuso também e ele vai sumir. Então marca essa caixinha de conservar ferramenta para poder conservar o parafuso, né? E agora eu vou isolar esse corpo. Bom, como o parafuso tem a rosca, ele ficou esse detalhe das roscas. Mas para resolver isso, eu vou criar um esboço aqui e vou fazer um círculo de 6 milímetros e cortar com uma extrusão. Bom, e agora para finalizar esse projeto, eu vou renomear este corpo aqui como bucha e esse outro como puxador. Eu vou clicar nele com o botão direito e clicar em criar componentes de corpos. Pronto, aí ele já virou um componente. E agora eu vou apertar o J para unir essa parte do puxador nessa parte do parafuso. A intenção é colar essa peça aqui, por isso o movimento é rígido. E agora quando eu movimento esse puxador, eu já consigo abrir e fechar a tranca lá do outro lado. Por esse movimento ele não tem fim, né? Repare que essa peça ela passa dentro da outra peça e na realidade isso não é um movimento possível, né? Para resolver isso, a gente precisa dar um limite a esse movimento. Eu vou girar esse puxador até o exato momento em que ele encosta nessa parede aqui da bucha. E agora eu vou vir aqui em juntas e deixar todas as juntas visíveis. Aqui nessa junta revolvida, ela está marcando o ângulo que ela está parada, né? Eu vou deixar as peças invisíveis para a gente conseguir ver melhor. No caso, ela está em 1 grau. E agora eu vou voltar as peças. Eu vou girar até ela encostar do outro lado e ver qual é o limite. No caso, é menos 61.
Então agora eu vou guardar essas duas medidas, né? O limite será de menos 61 até 1 grau. E vou clicar aqui na junta com o botão direito e selecionar a opção Editar Limite de Movimento. E vamos marcar aqui. O limite mínimo é menos 61 e o limite máximo é 1 grau. E olhando aqui pelo puxador, está tudo certo. Mas quando a gente olha a tranca, voltando até o limite mínimo, ela ainda falta um pouquinho para abrir. Bom, e o que eu preciso fazer é diminuir essa parede aqui, para o puxador voltar mais um pouquinho. E para resolver isso de forma rápida, eu vou dar uma extrusão aqui e cortar um pouquinho dessa parede. Acho que uns 2 milímetros já dá. Eu poderia também voltar nesse esboço e consertar por lá também. Eu cliquei 2 vezes na junta para mudar o limite de novo. E o limite mínimo agora é menos 70. Agora ele está voltando mais um pouquinho. Para a gente conseguir visualizar do outro lado, a gente pode clicar aqui na porta com o botão direito e ir na opção Controle de Opacidade. Aí coloca em 50% e ela fica 50% transparente. Assim a gente consegue ver a tranca abrindo e fechando lá do outro lado. Para voltar ao normal, basta fazer o mesmo processo. Vou deixar aqui a porta e o batente invisível. E essa é a tranca que a gente vai fazer. Vou deixar aqui também o parafuso e as porcas invisíveis, porque esses eu vou comprar. E essas peças é o que eu vou fazer aqui na impressora 3D. E agora eu vou exportar essas peças separadamente em formato STL. Para isso eu vou isolar uma peça. Aí a gente clica aqui nesse ícone do arquivo e escolhe a opção exportar. Aqui eu posso escolher um nome. Em tipo, a gente seleciona o formato que a gente vai exportar, no caso é STL, né? E localização a gente escolhe a pasta onde a gente quer salvar ela. Com tudo preenchido, basta clicar aqui em exportar. Bom, eu não sei se é um bug aqui do Fusion, mas sempre quando eu vou exportar em STL ele fica exportando, mas nunca carrega. Aí basta fechar e faz o processo de novo, com o mesmo nome, o mesmo formato, exportando para a mesma localização. E normalmente na segunda vez ele carrega bem rapidinho. Bom, só lembrando que para exportar o seu projeto já deve estar salvo aqui no Fusion, né? Eu vou exportar aqui os outros dois e vou abrir eles no Cura para poder gerar o arquivo em G-Code, que é o arquivo que a impressora lê, né? Bom, já coloquei as 3 peças aqui no Cura, né, que eu vou imprimir as 3 juntos. Vou utilizar aqui um preenchimento de 40% para ele poder ficar bem reforçado, né? E com essas configurações eu vou gastar 2 horas e 50 minutos de impressão e 27 gramas de filamento. Eu vou salvar aqui no cartão de memória e colocar para imprimir. Eu já imprimi ela e já montei para fazer um teste. Porém, eu não fiz o vídeo da montagem, porque tem o outro lado para fazer. E daí, quando eu for fazer esse outro lado, aí eu faço o vídeo da montagem dele. Eu fiz o teste aqui e ela fechou bem, funcionou bem. Eu gostei bastante do resultado, né? Mas infelizmente eu só tinha o filamento preto ou branco. E aí eu optei por fazer no branco, né? Para mim poder fazer uma pintura nele. Mas por hoje é isso, né? Espero que tenha ajudado. No próximo vídeo eu vou postar a instalação e a montagem dele. E eu vou te pedir mais uma vez, né, que se inscrevam aí no canal, ative as notificações.